Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Anjinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem super fofa, inspirada nos personagens de anime. Então se vocês quiserem acompanhar e ver como foi a minha transformação nessa versão anime rosinha, é só continuar assistindo. Passei pelo rosto todo para poder preparar a pele para receber a maquiagem. Em seguida eu usei a minha base da Maybelline e apliquei com a ajuda desse pincel Kabuki, que eu acho bem prático, e fui passando pelo rosto todo, espalhando bem. Ele é bom que antes eu às vezes aplicava com as mãos e me irrita um pouco passar com as mãos, suja tudo. E a esponjinha eu também não estava gostando tanto. Então eu faço assim, eu passo primeiro com o pincel Kabuki e depois para dar acabamento, eu passo a esponjinha levemente úmida. Em seguida eu apliquei o corretivo nessa região abaixo dos olhos, que é a região das olheiras, e na pálpebra. Fixe móvel para uniformizar o tom da pele dessa região e espalhei com os dedos. Para selar isso tudo eu usei o meu pó da Vult, que ele é bem clarinho ainda, e apliquei nessa região onde a gente aplicou o corretivo. Apliquei também na testa e no queixo, nessa região do queixo, nariz. Agora para fazer as sobrancelhas, para corrigir as sobrancelhas, eu usei a sombra Pink, que é um vinho, né, da paleta da Catherine Hill, e fui passando com o pincel chanfrado, apenas passando por cima da sobrancelha para intensificar a cor dela. E depois eu esfumei com essa parte da escovinha do lápis para sobrancelha. Agora, para intensificar o desenho da sobrancelha, eu passei ao redor dela o corretivo da Natura. Apliquei com esse pincel de topo reto, que ele dá mais precisão, e espalhei com a esponjinha levemente úmida também, para não ficar nenhuma marcação. Agora vamos às sombras. Antes de qualquer coisa, eu passei a primeira sombra da paleta da Catherine Hill, que é um bege bem claro, opaco, para poder selar a pálpebra, fixe móvel. Depois eu vim com a mesma sombra que eu usei na sobrancelha, a sombra vinho da paleta, e fui marcando o côncavo com esse movimento de vai e vem e de bolinha no canto externo. E depois, para intensificar a sombra que eu ia passar a seguir, eu passei o primer por cima na pálpebra móvel, como se fosse preparar a pele para fazer um cut crease. E depois eu vim com uma sombra cintilante da paleta, um rosa cintilante clarinho, e passei em toda a região que eu passei o corretivo, que foi na pálpebra móvel, para deixar essa sombra mais intensa. Depois eu voltei com a sombra vinho da paleta e fui intensificando mais o desenho do côncavo com esse pincel lápis, para deixar bem marcado o côncavo. Esse pincel dá mais precisão. E depois eu esfumei com o pincel de esfumar, para não deixar muito marcado. Para iluminar o canto interno eu usei o lápis branco, um pouco de lápis branco. Você pode usar uma sombra branca também, uma sombra bege clarinha. Eu usei o lápis e depois eu passei um pouco da sombra bege por cima. Depois eu passo o jumbo branco da NYX na linha d'água. Pode ser um lápis bege também, porque a ideia é deixar os olhos maiores conforme acontece nos animes. Depois, para fazer o delineado, eu usei meu delineador da Natura, que eu tô usando ele como pincel, na verdade. Ele é bem pretinho, assim como tá
Mas na verdade eu usei tinta para maquiagem artística preta. É uma dica também, caso vocês fiquem sem delineador, pode usar, que é ótimo. E dura muito, porque vem um potezinho bem grande. E usei ele apenas como pincel, porque ele é bem fininho e deixa perfeito. E ele tem esse formato mais anatômico que encaixa melhor na mão e é muito mais fácil para você fazer o delineado. Eu fiz um delineado de gatinho mesmo, levando ele bem para cima. E depois eu vim com ele passando para baixo também, abaixo dos cílios inferiores. Em seguida eu esfumo rente a esse delineado que a gente fez abaixo dos cílios inferiores com a mesma sombra vinho da paleta da Catherine Hill. E depois eu usei esse mesmo pincel de esfumar mais de precisão e fui intensificando mais o desenho do côncavo com essa sombra vinho. E depois eu vim com um pouco de sombra preta da mesma paleta e vim passando também no côncavo, mas indo só até a metade para intensificar esse canto externo, para deixar essa parte mais escura, mas não deixar todo o côncavo escurecido. Em seguida eu aplico a cola para cílios da Macrylan nos cílios postiços, deixo secando um pouco e depois eu vou passando a máscara para cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores, enquanto a cola para os cílios postiços vai secando um pouco. E para aplicar a máscara para cílios eu faço esse movimento de vai e vem. Depois eu aplico os cílios postiços, depois que secou bem. Aí você vai aplicando com a ajuda de uma pinça e depois eu uso o dedo para ajustar melhor. Eu apliquei alguns tufinhos de cílios postiços nos cílios inferiores. E para fazer o blush, para usar o blush, eu usei a mesma sombra vinho da paleta, que na minha pele fica um pink, fica meio rosado. Eu usei como blush também. E fiz essa linha de blush bem em cima, indo pro nariz também. Usei como contorno, usei a mesma sombra para tudo. E foi a mesma coisa que eu fiz quando fiz a maquiagem do carnaval, que era uma coelhinha. Depois eu vim com o iluminador da paleta da Ruby Rose e apliquei no nariz, nessa parte de cima do nariz, e iluminei a bochecha também. Para os lábios eu usei o batom líquido da Ruby Rose vermelho e passei ele mais na parte interna dos lábios. Tirei o excesso e em seguida eu apliquei esse batom da Queen vermelho, que a minha ideia era deixar a parte interna mais vermelhinha e a parte da borda mais clara. Depois para deixar ainda mais fofo o visual, umas sardas falsas, usando o lápis para sobrancelha, fazendo os pontinhos mesmo aleatórios. E para esfumar e não deixar muito marcado, eu vim com o pincel de blush e passei por cima. E foi assim que ficou no final. A maquiagem com meus cabelos ruivos, mas para ficar ainda mais fofo, eu coloquei minha peruca rosa, porque eu tô apaixonada por essa peruca, e coloquei meu vestido da Vandinha Adams, gravata de borboleta aí, que na verdade é um cinto vermelho para compor o visual. E foi assim que ficou no final. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal, que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!